Úrsula fica indignada ao descobrir que Macário apostou o valor que deveria ser entregue a César e exige que ele entregue a quantia ao marido, já que por causa dele ela se encontra na situação em que está. Macário responde que chamou César para resolver a questão entre eles antes de Úrsula iniciar uma nova vida com Memo e a aconselha a pedir o divórcio. Úrsula questiona como poderá fazer isso se nem mesmo consegue devolver o dinheiro prometido a César. Macário sugere que ela peça um prazo para conseguir o valor. Ele afirma que tem um bom negócio em mãos e, se der certo, poderão ganhar uma grande quantia e se livrar de César definitivamente. Úrsula, desconfiada, pergunta o que fará se não conseguir convencer César a assinar o divórcio e desaparecer da sua vida. Macário propõe que ela se case com Memo e se afaste, indo para um lugar onde César jamais os encontrará. Fausto comenta com Daniela que tem refletido sobre a possibilidade de revelar a verdade para Isabela, conforme Daniela havia sugerido. Daniela concorda que essa é a decisão correta, mas revela estar surpresa com sua mudança de atitude. Ela questiona o que está acontecendo, pois ele já não se comporta da mesma forma com a filha e deixou de chamá-la de princesa. Fausto responde que continua o mesmo de sempre, mas Daniela insiste que até Isabela percebeu a diferença em seu comportamento. Fausto, irritado, pede que Daniela não comece com suas reclamações habituais com as ideias que inventa em sua cabeça. Daniela replica que Fausto não consegue admitir que há problemas entre eles. Ele responde que quando um casal enfrenta dificuldades, costuma se separar, mas eles permanecem juntos porque há muitos laços que os unem. Daniela insiste que ignorar os problemas não faz com que eles desapareçam. Fausto foge da conversa. Enquanto isso, Úrsula mente para Memo, dizendo que precisa rebocar o carro de um cliente e recusa sua companhia. Ela sugere que façam uma viagem pelo país em lua de mel de caminhão e talvez até considerem ter um filho, deixando Memo sem palavras. Enquanto Fausto toma banho, Daniela encontra a fantasia erótica de Karen misturada entre as roupas do marido e fica profundamente abalada. Determinada, Daniela confronta Fausto, perguntando se ele está envolvido com outra mulher. Memo confessa a Úrsula que ela o surpreendeu, mas ela segue fazendo planos para a viagem. Memo então responde que não pode simplesmente abandonar tudo e pergunta como viveriam dessa forma. Úrsula, sem hesitar, sugere que se virariam, até mesmo pegando fretes durante o caminho. Memo insiste que Úrsula precisa compreender sua posição, mas ela, indignada, questiona se ele realmente pretende ficar preso à família para sempre. Eles propõem que depois do casamento trabalhem duro, economizem para a lua de mel e, quando estiverem prontos, procurem uma casa para construir sua vida juntos. Úrsula, porém, sugere que deixem esse assunto para depois e se despede. Enquanto isso, Fausto pergunta a Daniela como ela pode achar que ele está a traindo. Para Daniela, isso apenas explica seu comportamento frio e distante nos últimos tempos. Ela o interroga sobre quem é a amante. Fausto nega e tenta justificar a fantasia, dizendo que era para ela, pois sempre pediu para reacender a paixão entre eles, porém ele ficou inseguro sobre como abordar o assunto, temendo sua reação. Daniela, cética, pergunta se Fausto a considera ingênua. Ela explica que, embora ainda queira salvar o casamento, não pode fazer isso sozinha. Ela faz isso por amor e pelo bem de Isabela, mas sente que Fausto não está fazendo sua parte. Fausto insiste que a fantasia foi apenas uma tentativa de reavivar o relacionamento. Daniela então questiona se ele realmente precisa vê-la fantasiada para sentir desejo por ela. Fausto responde que já esperava essa reação de Daniela, mas garante que está tão empenhado quanto ela em salvar a relação. No entanto, ele se queixa de que Daniela sempre tem dúvidas e está o tempo todo trabalhando, sem que eles tenham tempo para almoçar juntos. Daniela então pergunta se a culpa é dela e Fausto confirma. Ele diz que sem ela Isabela não é nada. Daniela, desconfiada, não acredita nele e diz que se ele realmente quer salvar o casamento e a família, deve parar de brincar com ela. Ela decide dormir com Isabela, deixando claro que não vai mais tolerar essa situação. Eugênio pergunta a Sebastian como foi seu primeiro dia de trabalho e ele responde exausto que foi bem cansativo. Eugênio sugere que ele amadureça, mas Karen comenta que seu irmão é um caso perdido.
Sebastian provoca Karen, perguntando se ela está tomando suco de mau humor, e ela responde que é suco anti-preguiça, oferecendo-lhe um pouco. Karen então pergunta a Eugênio como ele gostaria de comemorar o seu aniversário, e Sebastian sugere uma grande festa. Eugênio, porém, responde que uma reunião simples já basta. Nesse momento, Karen recebe uma mensagem de Fausto, informando que Daniela encontrou a fantasia dela. Eugênio, curioso, pergunta por que ela está sorrindo, e Sebastian, observando, diz que é um sorriso de paixão, questionando se o homem com quem ela está também é tóxico. Eugênio, animado, pergunta se ela está realmente saindo com alguém, mas Karen responde que não. Memo se surpreende ao saber que o marido de Daniela quer comprar os terrenos e Amparo pergunta como é esse homem. Memo descreve como um tipo peculiar. Gabi, por sua vez, observa que Fausto é charmoso, mas ressalta que Daniela também é muito elegante e que Isabela é uma fofura, afirmando que quando crescer será linda e se parecerá com ela. Gabi vai para o quarto e Amparo comenta com Memo que Isabela realmente se parece muito com Gabi quando era pequena, chegando a dizer que poderiam ser da mesma família, mostrando uma foto de Gabi na infância. No hotel, Úrsula encontra César e lhe entrega o cheque que recebeu de Daniela, mas ele prefere receber o pagamento em dinheiro. Úrsula garante que o cheque é válido e que recebeu de uma cliente. César, surpreso, fica impressionado ao saber que ela conseguiu aquele valor de apenas uma cliente, mas logo percebe que ainda falta dinheiro. Úrsula explica que seu tio gastou o restante e pede alguns dias para conseguir o que falta. César, no entanto, não a deixa ir embora e afirma que foi ele quem saiu prejudicado, pois foi deixado pela esposa sem explicações. Ele diz que passou 6 anos procurando por Úrsula e agora a encontra prestes a se casar com um caminhoneiro enquanto ainda estão casados. Úrsula, irritada, pergunta o que ele quer para finalmente assinar o divórcio e César, de forma agressiva, a empurra para se sentar na cama, dizendo que quer negociar. Leonardo questiona Memo sobre o que ele fará agora que sabe que a menina é sua filha. Memo admite que está perdido sem saber o que fazer e se sente pior do que antes. Ele não sabe como contar aos pais adotivos que Isabela é na verdade sua filha biológica. Memo sabe que Isabela tem uma família e que Daniela ama muito. Leonardo lembra que a menina tem o sangue deles e pergunta se Memo realmente vai permitir que a levem. Memo, preocupado em não prejudicar sua filha, diz que se ela está feliz com a família em que vive, não vê razão para mudar essa situação. Ele acha que talvez o mais sensato seja esperar até que Isabela cresça e descubra que foi adotada e então contar a verdade a ela. Leonardo insiste que Memo precisa contar à família, sugerindo que Humberto ficará muito feliz ao saber que tem mais uma neta. Memo prefere que ninguém saiba por enquanto. Ele teme que seu pai e Amparo possam tentar levar Isabela para casa. César comunica a Úrsula que quer a metade do valor de seu negócio, além de uma boa pensão, pois está desempregado. Úrsula pede que ele não seja cara de pau, mas ele responde que está apenas reivindicando o que é seu por direito. Ela lamenta profundamente o dia em que se casou com ele, mas ele acusa de ter fundado o negócio de guinchos com o dinheiro que ela roubou dele. Úrsula contesta, dizendo que o montou com suas próprias economias, mas César insiste que o dinheiro era o que ambos haviam acumulado após anos de assaltos nas estradas. Úrsula se recusa a continuar com a discussão, mas César recorda que ela era responsável por criar os planos para parar os carros e roubar os motoristas. Úrsula responde que estava exausta dessa vida e decidiu abandoná-la. César, por sua vez, afirma que ela está mentindo, pois eles eram uma dupla perfeita e nunca foram pegos pela polícia. Ele pergunta o que a fez mudar. Úrsula responde que até aquele momento nunca havia tido um ferido, mas tudo mudou na noite em que lhe puxou o gatilho e se tornou um assassino. Daniela chora ao lado de Isabela enquanto Fausto bate a porta e diz que ela está apenas imaginando coisas. Úrsula recorda que pediu a César para não atirar, mas ele não a ouviu. Ele responde que naquela noite ele tinha que escolher entre a sua vida e a do homem, mas ela diz que foi aí que começou a sentir nojo da vida que levava e teve que fugir para evitar ser presa. César observa que Úrsula finge ser uma mulher honesta, mas namora um caminhoneiro que nem suspeita sobre seu passado criminoso.
Úrsula avisa que pedirá o divórcio. César, com raiva, puxa seu cabelo e diz que ela não escapará do escândalo que ele causará, imaginando a reação do caminhoneiro quando descobrir que ela ainda é casada e cúmplice de um assassinato. Úrsula reafirma que ama Memo, perguntando quanto ele exige para dar-lhe o divórcio e ir embora de sua vida. César promete que pensará sobre o assunto e que dará o tempo que ela precisar, mas avisa que nada será fácil. Além disso, ele exige que ela continue cumprindo suas obrigações como esposa. Eles se beijam com intensidade e vão para a cama. No dia seguinte, Isabela se despede de Daniela antes de ir para a escola. Fausto pede que ela o aguarde no carro e tenta convencer Daniela de que não há outra mulher em sua vida e que ainda a ama. No entanto, Daniela já não acredita mais em seu amor. O pior é que Fausto feriu profundamente seu coração, que agora se despedaça junto com o amor que ainda sente por ele. Ela se sente tola por lutar por um relacionamento que para Fausto nunca teve valor e agora decide que o casamento chegou ao fim, deixando Fausto em choque. Macário tenta convencer Amparo a vender os terrenos, alegando que o dinheiro seria útil para os estudos de Lupita. Porém, Amparo, determinada, deixa claro que não venderá a propriedade, nem que ofereça uma fortuna. Leonardo avisa Macário que seu caminhão está bloqueando a saída, e Macário sugere a Amparo que com o dinheiro da venda dos terrenos poderiam fazer uma viagem para aproveitar mais o tempo juntos. Amparo, no entanto, lembra que aquele lugar foi conquistado com muito sacrifício pelos pais. Impaciente, Leonardo pede que Macário pare de insistir e o pressiona a trabalhar. Macário, por sua vez, reclama que estão trabalhando ainda mais desde que Memo começou a atuar na cidade. Antes de sair, ele pede a Amparo que repense a proposta. Fausto se recusa a aceitar o fim do casamento e afirma que se tivesse uma amante, não teria escondido a fantasia em casa. Daniela, já cansada da discussão, lembra que Isabela está esperando no carro e sugere que conversem em outro momento. No carro, Isabela sugere que cantem uma música que ela gosta, mas Fausto recusa. Quando a menina insiste, lembrando que há muito tempo não cantam juntos, Fausto perde a paciência e grita, exigindo que ela fique em silêncio. Memo comenta com Daniela que Fausto fez uma proposta para comprar os terrenos onde ficam o restaurante de sua irmã e as casas. Surpresa, Daniela diz que não sabia disso e pergunta se vão vender. Memo responde firme que não venderiam aquele lugar por nada. Daniela concorda e sugere que Fausto procure outro local. Ela avisa que vai pegar o carro para que possam ir à casa dos Altamirano. Jerusa, curiosa, pergunta a João o que ele está vendo no celular e ele mostra uma foto de Gabi. Jerusa então pergunta por que ele ainda não pediu a moça em namoro, alertando que ele pode perdê-la para outra pessoa e sofrer com isso. No jardim dos Altamirano, Memo, preocupado, pergunta a Daniela se ela está bem e ela admite que não, mas tenta se concentrar no trabalho. Fausto reclama por Karen ter colocado a fantasia em sua mala e ela responde que não é sua culpa ele ser tão desatento. Fausto lembra que se Daniela o deixar, ele pode perder sua fortuna. Karen sugere que ele deveria ser mais cuidadoso. No corredor da empresa, Heron diz a Karen que Fausto nunca vai levá-la a sério. Quando ela questiona, ele esclarece que está se referindo à relação profissional deles. Ela o agradece o conselho, mas afirma que ninguém pediu sua opinião. Daniela avisa Memo que precisa sair para refletir e pede que ele a leve a algum lugar onde costuma ir para relaxar. Memo a leva então a uma pulqueria e pergunta se ela pretende falar sobre o que está acontecendo. Daniela se queixa dizendo que todos os homens mentem e Memo defende que nem todos agem dessa forma. Daniela experimenta o famoso pulque e compara o sabor ao milkshake. Memo sugere que ela beba devagar, pois a bebida é alcoólica. Daniela continua bebendo rapidamente, enquanto Memo observa surpreso. Ela comenta que há muito tempo não se sentia assim e pede outro copo. Amparo se surpreende com a visita de Eugênio no restaurante e descobre que Fausto é sócio dele. No entanto, Eugênio esclarece que não está ali para tratar de negócios e diz que respeita a decisão de Amparo de não vender a propriedade. Curiosa, ela pergunta se ele veio apenas para comer e Eugênio responde que como amanhã é seu aniversário, ele está organizando uma festa e gostaria que ela preparasse os pratos para o evento em sua casa. Daniela confessa a Memo que está um pouco tonta e ele observa que ela tomou pulque como se fosse água. Memo sugere que voltem para casa, mas Daniela, encantada com a música, prefere ficar.
Ela pede para que ele não haja como seu marido e Memo, apesar de se preocupar, garante que não quer isso. Daniela pergunta se Memo entende o que é ter o coração partido e ele responde que sim, já passou por isso. Ele revela que no passado amou uma mulher profundamente, mas ela recusou seu pedido de casamento. Daniela então questiona o motivo da rejeição e Memo explica que ela tinha grandes sonhos e não queria se contentar em ser a esposa de um simples caminhoneiro. Daniela responde que essa mulher foi muito tola, pois qualquer pessoa se sentiria privilegiada ao ter um homem como Memo ao seu lado. Eugênio assegura a Amparo que pagará bem e que sua cozinha está totalmente equipada para que ela prepare os melhores pratos. Amparo, porém, explica que nunca cozinhou fora de sua própria cozinha e sugere que prepare os pratos no restaurante, deixando que Eugênio providencie o transporte. Eugênio decide fechar o restaurante para comemorar seu aniversário ali e Amparo concorda. Ele ainda menciona que todos os membros da família dela estão convidados. Antes de sair, Eugênio comenta que viu Macário na construtora, o que deixa Amparo intrigada. Daniela então pergunta a Memo se ele realmente quer saber o motivo de sua tristeza, e ele responde que sim, pois vê o quanto ela é uma mãe incrível para Isabela, e isso diz muito sobre o ser humano maravilhoso que ela é. Daniela confessa que também aprecia Memo, e ele gentilmente pergunta se ela quer compartilhar o que está acontecendo. Daniela revela que está quase certa de que seu marido a está traindo com outra mulher.